O alemão Karl Marx viveu entre os anos de 1813 e 1883. Formou-se em Direito e Filosofia, foi historiador, filósofo, jornalista e revolucionário. Junto com Max Weber e Emil Durkheim, é considerado um dos clássicos das ciências sociais e humanas. Ainda que Marx não tenha escrito especificamente sobre um método de análise sociológica, seus postulados teóricos e metodológicos se fazem perceber em obras como O 18 de Brumário de Luís Bonaparte, A Ideologia Alemã, Grundrisse, Contribuição à Crítica da Economia Política e O Capital. É a partir destas obras que os marxistas sintetizam ou sintetizaram o método do materialismo histórico dialético. Nestas anotações, ainda que incompletas, faço uma breve exposição sobre o materialismo histórico dialético. O objeto de estudo do materialismo histórico dialético é a luta de classes, ou seja, a forma pela qual homens e mulheres produzem e reproduzem suas condições de existência, portanto, suas historicidades, através de uma interpretação materialista do desenvolvimento histórico e da transformação social. O método em Marx é composto de duas fases, a saber, o método de investigação e o método de exposição. O método investigativo tem como ponto de partida o abstrato, a ideia inicial, o pré-conceitual, o que o autor pensa sobre o objeto de sua investigação. Essas abstrações não são ideias filosóficas. Elas surgem em função de uma realidade concreta. No caso de Marx, o objeto empírico é a luta de classe, ou seja, a forma, como já dissemos antes, pela qual homens e mulheres produzem e reproduzem suas condições de existência, o seu estar sendo no mundo. A partir disto são criadas certas categorias analíticas para responder às interrogações prévias, que são as abstrações, e outras que possam surgir por interpelação do objeto pesquisado. De forma resumida, este é o percurso do método de investigação marxiano. O resultado escrito sobre a investigação do objeto, a partir das categorias analíticas que o mesmo exigiu, resulta no método de exposição, ou seja, uma síntese concreta sobre a realidade do objeto que foi estudado. Não como a realidade, se apresentava antes da investigação, que é a visão empírica que o próprio investigador tem sobre ela. Nem tampouco como a realidade que era apresentada por outros estudiosos sobre aquilo que o pesquisador toma por objeto de investigação. A teoria elaborada por Marx, com imensa contribuição de Engels, é caracterizada pela reflexão da realidade, que empiria, através de abstrações, a teoria, para se chegar ao concreto, para chegar a uma síntese, conformando-se numa praxis que se reivindica transformadora. Os pensadores que, a partir da conceituação teórica de Marx, aprofundaram seus estudos, são chamados de marxistas. Portanto, quando nos referimos ao pensamento original do materialismo histórico dialético, estamos falando do pensamento marxiano. Assim, quando nos referimos ao pensamento marxista, estamos falando dos pensadores que, a partir do pensamento de Marx, aprofundaram os seus estudos. A seguir, apresento uma breve análise da luta de classe da obra O 18 de Brumário de Luís Bonaparte. O 18 de Brumário de Luís Bonaparte foi escrito entre dezembro de 1851 e março de 1852. Nesta obra, Marx parte da análise concreta dos acontecimentos da França revolucionária entre os anos 1848 a 1851, acontecimentos que levaram ao golpe de Estado arquitetado por Luís Bonaparte, o qual, por plebiscito, foi nomeado imperador sobre a denominação de Napoleão III. O 18 de Brumário, que foi o dia do golpe, é a data que no calendário da Revolução Francesa de 1789 equivale a 9 de novembro no calendário gregoriano, que é este que nós conhecemos e vivemos sobre ele. O livro retrata a conjuntura política bonapartista. Nesta obra, Marx aborda teses fundamentais do materialismo histórico, como a teoria da luta de classes, da revolução proletária, a doutrina do Estado e a ditadura do proletariado. A tomada do poder através de um golpe de Estado sob a liderança de Luís Bonaparte foi a forma que a burguesia encontrou para frear uma revolução pós-burguesa na França. Mesmo tendo ela, a burguesia, perdido o controle político do Estado, manteve, contudo, o seu poder econômico. Ao aceitar o golpe bonapartista, a burguesia deixou de lado a sanha revolucionária que ele caracterizava desde a Revolução Francesa de 1789. A condição de vanguarda revolucionária agora era do proletariado. Mas o período bonapartista foi um período de refluxo para a luta da classe trabalhadora.
processo revolucionário que levará ao golpe de Bonaparte em dezembro de 1852 teve início com a Revolução de Fevereiro de 1848 na França, que derrubou a monarquia de Luís Filipe de Orleans e sua burguesia financeira. Já o processo revolucionário que pôs fim à monarquia de Luís Filipe foi liderado pela burguesia industrial republicana, uma aliança de classes com a pequena burguesia social-democrata, os proletários e o campesinato. A primeira fase da Revolução pós-tomada do poder foi a do governo provisório, entre fevereiro e maio de 1848. A função do governo provisório era a elaboração de uma Constituição republicana. No percurso do trabalho, a classe operária percebe que seus interesses não serão contemplados na Carta Magna e tentam tomar o poder do governo provisório. Malograda a tentativa, seus representantes são expulsos do governo e presos. Fora do parlamento, os operários convocam a luta armada e, na jornada de junho, mais de 1848, os trabalhadores são massacrados pelas forças legalistas e suas lideranças são mortas em combate ou exiladas. Se utilizando politicamente do fantasma de uma revolução proletária, a burguesia passa a chantagear as outras classes com as quais compunham o governo provisório numa aliança para sufocar as aspirações políticas e sociais do proletariado. Entre uma constituição minimamente democrática e a defesa de seus interesses, a burguesia ficou com a segunda opção. Já aqui encontramos as características do método de análise marxiano, a luta de classes que permeia todo o texto, as alianças em defesa dos interesses de classe, os elementos ideológicos presentes nos jornais de cada classe, a burguesia financeira, a burguesia industrial, a pequena burguesia, os proletários, todos tinham seus veículos de comunicação. E também a força legalista do exército, que massacrara os trabalhadores revolucionários. Desta forma, Marx não faz apenas análise das condições políticas, mas também das condições econômicas e sociais deste período. Marx interpreta a realidade pela totalidade dos acontecimentos. Um fato é o que ocorre na arena política e institucional. Outro fato é a luta que ocorre na arena social. Ou seja, a análise da luta de classe pressupõe a análise da totalidade dos fenômenos em processo, no campo da estrutura econômica e no campo da superestrutura jurídica, política e ideológica, portanto, no campo social. Em dezembro de 1848 ocorreram as eleições presidenciais, sendo eleito Luís Bonaparte com o voto majoritário do campesinato e do lumpen proletariado. Logo, no comando político da nação, não está um representante da burguesia. No entanto, Luís Bonaparte, sem apoio político na Assembleia, se alia à burguesia. Em junho de 1849, promulgada a Constituição, ocorrem as eleições legislativas, de onde emerge vitoriosa a pequena burguesia numa aliança com o proletariado, representado no parlamento pelo Partido da Montanha, reacendendo assim o fantasma da Revolução Democrática, levando as frações burguesas a se articularem no Partido da Ordem. Unindo os legalistas, a aristocracia latifundiária, defensores da Casa de Bourbon, e a aristocracia financeira ligada à Casa Real de Orleans, e a burguesia industrial compondo a maioria parlamentar que comandará a República Parlamentarista. Em maio de 1850, a Assembleia aboliu o voto universal, impondo um limite de renda para se ter direito ao voto. Na prática, tal medida excluía a maior parte do eleitorado de Luís Bonaparte, e a defesa que faz o presidente sobre o voto universal o fortalece junto ao povo que o elegeu. Outro fator é que a própria burguesia se distancia de seus representantes no parlamento. Estava aberto o caminho para o golpe. Bonaparte tinha o apoio popular de setores da burguesia e o controle do exército. Dessa forma, em dezembro de 1851, Bonaparte decreta estado de sítio, dissolve a Assembleia Parlamentar e convoca uma nova Constituinte, sobre a qual tem domínio. A nova Assembleia Parlamentar cria as condições para o fechamento do golpe, o que ocorre em dezembro de 1852, quando Luís Napoleão é proclamado imperador por Napoleão III. Observe-se que todo o processo entre a Revolução de 1848 e a coroação de Luís Bonaparte em 1852 foi permeado pela luta de classe entre trabalhadores, proletariado e a burguesia, em suas diversas frações de classe. Vejamos a seguir a noção de método científico no estudo de Marx na obra Contribuição à Crítica da Economia Política, escrita em 1859. No prefácio de Contribuição à Crítica da Economia Política, a partir do estudo da mercadoria e do dinheiro, Marx desenvolve sua teoria do valor e da mercadoria. Para o autor,
cada período histórico é regido por suas próprias leis. Desta forma, as leis das ciências sociais só podiam ser leis históricas. Assim, o que interessa e move o estudo verdadeiramente científico do processo social e do desenvolvimento da sociedade não é aquilo que as sociedades tenham em comum, ou que possa existir em todas as sociedades, pois são produtos históricos e transitórios. Marx apresenta 4 questões para determinar a cientificidade das ciências sociais. Primeiro, sobre a generalização. As leis sociais e econômicas só são válidas para determinados períodos de tempo. Segundo, sobre o determinismo. Existe certa regularidade nos fenômenos sociais, mas a determinação humana pode mudar a história. Terceiro, sobre a interdependência dos fatos sociais. Os fatos sociais se relacionam entre si. 4, sobre os fatores dominantes. Um fator desempenha a função de fato dominante. A produção capitalista atua sobre os demais fatores em termos de relações recíprocas determinadas. Para Marx, sem produção não há consumo, mas sem consumo não há produção. O produto só se torna produto no consumo. A necessidade de consumo pode ser determinada também pela forma como se consome. A fome que é saciada pela ingestão de alimentos pode gerar outras necessidades de consumo em função da forma que se consome o alimento e dos utensílios que se usa. Desta forma, o autor define o método de análise das relações econômicas da sociedade e sobre esta se eleva a superestrutura política e jurídica, de tal modo que o estudo das transformações das relações de produção, ou seja, da estrutura da sociedade, deve ser feito observando também as transformações nas relações da superestrutura, ou seja, nas transformações em seus aparelhos ideológicos, como a justiça, a política, a religião, a filosofia, enfim. Tratando Marx de seu método, nos diz que o resultado geral a que cheguei, uma vez obtido, serviu-me de guia para meus estudos. Pode ser formulado resumidamente assim: na produção social da própria existência, os homens entram em relações determinadas, necessárias, independentes de sua vontade. Essas relações de produção correspondem a um grau determinado do desenvolvimento das forças produtivas materiais. A totalidade dessas relações de produção constitui a estrutura econômica da sociedade, a base real sobre a qual se eleva uma superestrutura jurídica e política e a qual corresponde formas sociais determinadas de consciência. O modo de produção da vida material condiciona o processo de vida social, política e intelectual. Não é a consciência dos homens que determina o seu ser. Ao contrário, é o ser social que determina sua consciência. Se na superestrutura se encontram os aparelhos jurídicos e políticos, o autor está a falar do Estado burguês, que, em última instância, é subordinado à base que ele sustenta, a economia. No entanto, não se pode compreender os mecanismos da economia sem compreender a influência do Estado e de seus aparelhos ideológicos, mas o contrário também é correto, uma vez que os fatos sociais se relacionam entre si. Desta forma se compreende que para fazer uma análise da economia se deve analisar o todo, a estrutura e a superestrutura, uma vez que é na superestrutura jurídica e política que residem os elementos que regulam e legitimam as formas de produção e dominação da burguesia. No conjunto do texto, Contribuição à Crítica da Economia Política, Marx ensina que o capital na era industrial se diferencia de outros tipos de capitais que existiram desde a antiguidade. O comércio, assim como a usura, já existiam nas sociedades antigas. O que o diferencia na era moderna é a forma de produção do capital. Nesta era, além da troca e do juro, acrescente-se o capital, advindo da produção industrial, da exploração da força do trabalho que extrai do trabalhador a mais-valia. O excedente do capital que é apropriado pelo capitalista sobre o valor real que é reproduzido pelo trabalho. Portanto, só na relação de produção capitalista é que se tem um novo valor. Quando, por exemplo, você recorre a uma instituição bancária para fazer um empréstimo, o banco lhe empresta o valor X e recebe de volta, em um prazo pré-determinado, X mais Y, ou seja, o valor do capital mais juros. Mas numa transação como esta, não se está reproduzindo capital. Apenas o banco retirou do outro um capital já existente. Só há capital novo pela exploração do trabalho. A mercadoria, assim como o dinheiro, são relações sociais, e essas formas sociais da mercadoria e do dinheiro movimentam a sociedade. O que Marx nos ensina com isto é que só o trabalho produz riqueza. A questão que se coloca é: o trabalho produz riquezas para quem? Para o trabalhador, o proletário, como denominava Marx,
ou para o patrão, o chamado burguês. Em A Ideologia Alemã, Marx afirma que o ponto de partida da história não é a ideia ou um conceito abstrato, mas a realidade concreta da vida de homens e de mulheres. Enfim, a história dos seres humanos é a essência do humano, é o conjunto das relações sociais. E a humanização ou desumanização do homem só ocorre dentro da vida em sociedade e pela sociedade. Assim, para Marx, a premissa de que parte a ciência da história são os indivíduos humanos reais, sua ação e condições reais de vida, premissa a qual se chega por via empírica. A premissa de toda a história humana é a existência de indivíduos humanos, viventes. Neste fato concreto, a vida real dos indivíduos, se funda o materialismo histórico dialeto. Desta forma, na perspectiva de Marx, o que distingue os indivíduos humanos é que estes produzem seus meios de vida, condicionado por sua organização corpórea e pela relação com seu grupo social. E o que os indivíduos são depende das condições materiais de sua produção. Marx chama a atenção para o fato de que não é a consciência, ou seja, a ideia que determina a vida, mas a vida que determina a consciência. Portanto, a história é a história concreta da vida dos seres humanos, a forma como produzem a partir do trabalho seu estar sendo no e sobre o mundo. Mas, de acordo com Marx, para fazer história, os homens precisam, antes de tudo, encontrar as condições materiais para viver. E para viver necessitam comer, beber, vestir-se, ter onde morar, ou seja, para poder satisfazer suas necessidades básicas, conseguindo essas condições, surgirão novas necessidades e esse constitui o primeiro ato da história. E essa história é a história da luta de classes, a forma como os homens construíram diferentes modos, formas de produção material. Assim é que no modo de produção primitivo das sociedades tribais, os homens trabalhavam em conjunto e o resultado do trabalho era dividido entre todos. Com a divisão da sociedade em classes, os meios de produção, a terra, os instrumentos de trabalho, inclusive os escravos, tinham um dono, o senhor. O modo de produção tinha por base a escravidão. Os escravos produziam e o senhor se apossava do fruto de seu trabalho. Era um modo de produção escravista. O modo de produção asiático predominou nas sociedades antigas da China, Egito, Índia e África, caracterizado por uma hierarquização de exploração do trabalho dos escravos, que produziam para seus senhores. E estes repassavam ao Estado a maior parte da sua produção. No Ocidente, com o fim do Império Romano, que tinha por base econômica o trabalho escravo e a pilhagem de riqueza dos povos subjugados, desenvolveu-se o modo de produção feudal. Neste, o trabalho era caracterizado pela relação senhor e servo. Os servos, ainda que não fossem escravos, viviam, trabalhavam e morriam nas terras dos senhores, nos feudos. O que produziam eram entregues ao senhor, ficando os servos com o mínimo para subsistir. Na história dos modos de produção, o modo como os seres humanos constroem suas vidas e, ao mesmo tempo, constrói sua história, na sociedade moderna e contemporânea, se desenvolveu o modo de produção capitalista, que tem como característica central as relações assalariadas de produção. Nesta, os meios de produção, como fábricas, empresas, enfim, estes meios de produção são propriedades privadas da burguesia e o trabalhador recebe um salário em troca de sua força de trabalho. As relações sociais são demarcadas pela classe burguesa, detentora dos meios de produção, e o trabalhador que detém a força de trabalho. Assim é, em função do modo de produção em cada período da história, que a vida dos seres humanos é marcada pela luta entre as classes. E é esta luta entre as classes que Marx denominou de o motor da história. Na descrição desse vídeo você encontra uma bibliografia sobre as obras que aqui falamos e que eu espero possa contribuir, e certamente contribuirão, com o seu estudo, o aprofundamento do seu estudo sobre o materialismo histórico dialético marxiano.